Mais um episódio do Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Takamoto. Eu sou o Felipe Boldo. Não morremos. A gente só ficou um período aí sem conseguir bater agendas. Mas hoje deu certo, né, Fê? Sem agendas, sem tempo, férias, enfim. Fim de ano, uma loucura. Uma loucura. E agora a gente voltou para falar sobre conflitos. Pra gente já começar, 2022 com o pé na porta. Mentira, gente. Ou não. Vamos ver. A gente vai descobrir aí nesse episódio qual que é a importância de conflitos mesmo, né? Porque é bom não evitar conflitos, enfim. Essa foi uma sugestão do Felipe. O Fê que deu a ideia aí pro nosso episódio. Ou qual a importância de conflitos, né, nas nossas relações. E eu sugeri esse tema porque eu postei um vídeo recentemente no meu TikTok. Ai, muito TikToker! Muito TikToker. E aí esse vídeo viralizou e eu não soube lidar com a fama, sabe? Então, então eu tô querendo mais agora. Tô brincando. Agora você vai puxar o gancho pro podcast, pro nosso podcast viralizar também em cima desse tema, entendi. Exatamente. Mas o vídeo que eu postei foi fazendo uma análise da ausência de conflitos que existe no BBB. Na verdade, da esquiva, né, dos participantes em se engajarem nos conflitos, porque, né, é uma casa feita para haver conflitos. Tem um jogo que chama o Jogo da Discórdia. E as pessoas não estavam querendo se comprometer com os conflitos que o ambiente exigia, que era natural ali para aquele ambiente específico. E eu fiz uma análise mostrando, né, como que quando a gente começa a evitar conflitos que são naturais para cada ambiente, como que a gente produz alguns problemas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? E eu percebi pelos comentários no vídeo que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Então muita gente começou a falar assim, por exemplo, mas se eu ficar não evitando conflito, as pessoas vão querer se afastar de mim, porque aí eu vou virar uma pessoa muito chata. Por outro lado, tinha gente que falava, porque eu falo a verdade na cara mesmo, não tô nem aí, sabe? De 8, tipo, ou é 8 ou é 80, exato. Né? Não tem o meio termo lá nos comentários. Não tem meio termo nos comentários. E aí muita gente também perguntou assim, mas qual que é o meio termo pra isso? Tinha muita gente que tinha dúvida em relação a isso. Tinha muita gente que me pediu pra dar um curso sobre assertividade. Olha, né? Felipe! Então, eu olha... acho que você deveria, inclusive, porque muita assertividade tá em falta, eu acho, hoje em dia, assim. Tá. E não só... com todo mundo, tipo, mulheres, homens, eu acho que rola muito, assim. E essa ausência de conflitos também, né, já puxando o gancho aí do que você tava falando, eu sinto muito porque eu sinto muito esses dois extremos. Tipo, eu conheço poucas pessoas que têm ali o meio termo, sabe? Ou as pessoas evitam ao máximo mesmo, então são sempre muito passivas, aceitam, ou reclamam mais pelas costas, né? Mas de maneira geral, assim, ficam mais quietas pra evitar esses conflitos. Ou eu conheço gente que é pé na porta mesmo, que fala, que não tá nem aí. Às vezes chegando até a ser, né, passivo-agressivo, às vezes agressivo, enfim. E você é o quê, Bruna? Você acha que você... Ela foi pega de surpresa, a gente até engasgou. Olha, não estava no roteiro. Vai dar uma de Fiuk aqui? Quem quiser descobrir, faça um pix pra mim. Eu vou vender agora. Não. Eu acho que eu tô aprendendo a não evitar conflitos. Porque eu sempre fui muito passiva. Sempre aceitei muito de boa, sabe? Assim, hoje em dia eu tô aprendendo a me colocar mais. Em todos os quesitos, na verdade, né? Eu acho que desde ser mais sincera mesmo nas relações, seja de amizade, amorosas, como se eu tivesse, né? Uma relação amorosa, mas enfim. Pra quem não queria revelar nem se era inassertiva, olha só o que já tá revelando. Pois é. Ai, meu Deus. Assim, familiares e tudo.
em todas essas relações, eu tenho buscado ser mais sincera mesmo, assim. Vou dar um exemplo muito besta, talvez, mas que foi um grande marco pra mim nesses últimos anos. Quando eu comecei a aprender a falar não, por exemplo. Porque antes eu ficava sempre ali, dando desculpa, enrolando. E aí, com o tempo, eu falei, não, se eu não tô com vontade, eu vou falar não pra pessoa. E a pessoa ela que tem que aprender a lidar com isso, né? A respeitar a minha vontade, o meu desejo. Ou a falta da minha vontade. E, assim, isso pra mim foi um grande marco. Eu lembro quando eu comecei a aprender a falar não, eu ficava muito orgulhosa de mim. E querendo ou não, quando você fala um não, você abre brecha pra conflitos. Porque tem gente que não aceita. Tem gente que não entende o não. E hoje em dia eu sou muito de boa. Eu falo não, falo, não tô muito afim não. Hoje eu quero descansar. Hoje eu não quero fazer, né? Entre outros exemplos que eu poderia dar. Mas é que pra mim isso marcou muito. Então eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais. E até mesmo, Fê, aí... né, nas minhas redes sociais, o pessoal me conhece muito por eu levantar a bandeira da militância asiática, né, contra o racismo amarelo e tal. Isso também me ajudou muito e eu acho que resume bem aí a minha vida em questão de conflitos e tal, porque durante a minha vida toda eu me incomodei com comentários que eram voltados pra mim, ali, que me constrangiam, que me incomodavam, mas eu sempre ficava em silêncio. Eu não gostava de externar o meu constrangimento, ou falar que eu não gostei, que eu me senti ofendida, sabe? Eu sempre aceitei, de boa, e ainda dava risadinha. Meio sem graça, mas dava risadinha. E aí, nos últimos anos, não, que eu aprendi, né, que tá tudo errado mesmo, que eu preciso legitimar aí as minhas dores, os meus desconfortos com essas frases que eu escuto, eu comecei a conseguir me impor, mesmo sabendo que a pessoa pode virar pra mim e falar, mas que mimimi, hein? Você é chata. E aí, a partir disso, gerar um conflito, né? Mas é um processo, assim. Tipo, eu não acho que eu seja a pessoa que lida bem com conflitos, porque às vezes eu evito. Mas eu acho que eu tenho aprendido a lidar um pouco. Sim, e Bruna, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é a questão da militância, né? A própria palavra militância, ela tem conflito na essência dela. Porque você só precisa militar por algo que você tem que brigar por, né? Você não, o meu psicólogo me fala isso, que ninguém venceu a escravidão na base do carinho, na base da conversa fofinha. Então, foi preciso que houvessem muitos conflitos para que hoje a gente minimamente tivesse algumas condições mínimas para pessoas que antes eram escravizadas, né? A mesma coisa, a homossexualidade, por exemplo. Se não é a militância, se não é o conflito, se não é algumas pessoas colocarem a cara a tapa, o que ia ser dessas pessoas? Total, né? É verdade. E eu acho que, claro, a gente não tá falando aqui para as pessoas ficarem comprando briga, né? Ficarem sendo agressivas por aí. O que a gente puder evitar e o que a gente puder resolver na base do diálogo é sempre o melhor caminho, né? Não é brigar à torta e à direita sem critério nenhum. Então, eu acho que conflitos são essenciais da nossa natureza humana, né? A gente não consegue viver, pelo menos não consegue viver de acordo com certos princípios, certas filosofias que são importantes para a gente ter uma saúde mental legal, a gente não consegue viver sem conflitos. E aí, ouvindo você falar, acho que a gente é muito parecido nesse sentido, de que eu era uma... Nossa, Sim. Era uma pessoa que evita muito conflito. Muito Felipe, conflito. a gente era muito parecido quando a gente era. E a gente até se assemelha nos dias de hoje também. Sim. Porque a gente passou por processos semelhantes, assim. Ainda bem, né? Em momentos parecidos, né? Sim. Parece que a gente vai se desenvolvendo junto. A gente se desenvolveu muito juntos, a gente amadureceu muito juntos, né? Acho que pela questão da idade e por processo, né? A gente entrou na faculdade na mesma época, terapia você sempre fazia, eu também, enfim. Sim, até hoje eu faço terapia, por exemplo. E eu acho que, assim, agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa que começou a não evitar conflitos. E eu tive que fazer isso até para minha profissão, né? Em algum momento, no setting terapêutico, eu vou ter que entrar em conflito com algum cliente.
né? É verdade. É claro, assim, que eu tenho o meu jeito de entrar em conflitos. Você nunca vai me ver gritando com uma pessoa. Gente, eu lembrei de uma coisa, Felipe, deixa eu contar. Ai, vamos lá. Aqui. Fofocas da minha infância. Olha, Gabriel, que é nosso editor, deixa essa parte, hein? Não vai tirar essa parte que eu vou falar. Ainda bem que ele é meu irmão, hein? Qualquer coisa. Olha, não, Gabriel, me escuta. Ó, eu lembro muito que existe uma piada interna entre o nosso grupo de amigos, que assim, quando o Felipe tá muito bravo, ele vai tirar satisfação, muito puto, o máximo que ele consegue falar é tipo, seu idiota. O máximo que ele vai xingar, entendeu? Ele não vai passar disso. E é sempre com uma serenidade no tom de voz. Os textões do Felipe pra contra-argumentar alguém são sempre muito longos, muito educados. O máximo que ele vai falar é idiota. Pronto. É o nível máximo de conflito do Felipe. Exato. Não, exatamente. Porque, assim, eu percebo que tem gente que fica irritada com isso. Que fala assim, que quer que eu brigue, tô falando até, muitas vezes, de pessoas à minha volta, como de clientes, que às vezes acham que eu sou bonzinho demais. E assim, eu vou dar um tapa, mas eu vou dar um tapa com luva de pelica, sabe? Porque eu não sei ser de outra maneira, né? É do seu jeito, é da sua personalidade também, né? Exatamente. E aí eu acho, Bruna, que esse poder do não, né, ele é sensacional. A gente começar a falar não para as coisas que a gente não gosta. Ah, mas você vai ser uma pessoa chata se você falar não. Ok, então eu vou ser uma pessoa chata, mas eu vou falar não, né? Eu acho que a gente começar a aceitar também que a gente não é legal 100% do tempo, sabe? Foi um processo tá sendo, né, um processo muito tenso pra mim, assim, porque eu sempre fui de querer agradar todo mundo. A gente já comentou isso em alguns podcasts aqui, né? Eu sempre quis agradar todo mundo, então, assim, quando eu comecei a perceber que talvez eu não deva agradar todo mundo, eu entrei muito em conflito interno primeiro, pra depois espalhar os conflitos de maneira externa. Mas assim, porque é isso, a gente não vai conseguir, e tá tudo bem a gente ser chato de vez em quando, sabe? E às vezes a gente nem tá sendo chato, na verdade o chato é o outro, né? Que não aceita muito bem as nossas vontades, as nossas respostas e tal. Então, em resumo, né? Qual que é a importância do conflito para as nossas vidas? Em que medida a gente pode ser conflituoso com as pessoas? Em que medida a gente pode comprar uma briga ou não? Né? Enfim, em que medida a gente tá fazendo certo ao não fugir de um determinado conflito, ao não deixar quieto, sabe? Porque uma coisa que eu sei que eu fazia muito era... eu me senti desrespeitado, mas eu deixo quieto, eu deixo passar. Deve ter sido impressão da minha parte, né? Entendo totalmente. Sim. E a gente, eu acho que a pessoa que evita muito conflitos, ela sempre fica questionando a própria sanidade. Não foi isso. Não foi isso. Né? Eu entendi errado. Não foi a intenção da pessoa. A questão de evitar conflitos, a importância, Fê, me vem muito à cabeça também a questão da gente conseguir externar o que a gente sente, né? É uma coisa muito simples, muito óbvia, mas a gente muitas vezes acaba guardando o que a gente tá sentindo. Acho que também tá ligado um pouco à questão da responsabilidade afetiva, que a gente já conversou, que a gente já gravou um episódio aqui pro Conversas Matutas. Se você não escutou, vai lá escutar, porque tá ótimo. Porque, querendo ou não, às vezes, tipo, você tá insatisfeito com a relação, por exemplo, né? Eu falo insatisfeito porque ninguém vai gerar um conflito, eu acho, porque tá satisfeito. Então, vamos partir da ideia de que eu estou insatisfeita com uma relação. E aí, eu vou deixando, porque eu não quero falar pra pessoa e eu não quero gerar um conflito ali, uma discussão. Eu vou deixando. Essa bomba, uma hora, vai explodir. De alguma forma. Ou ela vai explodir por falta de comunicação nessa relação, ou vai explodir porque você tá guardando há tanto tempo que vai começar a te fazer mal, né? Então, hoje em dia, claro, assim, também eu não chego pra qualquer pessoa e começo a falar o que eu não gosto nela, o que, né, enfim, o que eu tô achando. Mas é tentar medir também, sabe? Porque às vezes a gente fica guardando tanto e, sei lá, eu acho que uma hora pode deixar de ser saudável. Sim. E eu vou dar um exemplo aqui, Bruna, de uma situação que aconteceu comigo uma vez.
eu queria a sua opinião pra gente avaliar, né, algumas situações de conflito. Por que eu vou dar esse exemplo? Eu vou contextualizar antes. Eu acho que hoje em dia existe um movimento muito grande que eu acho que por um lado é muito positivo, que é a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber se colocar, a gente tem que saber ser assertivo, a gente tem que saber se expressar. Por outro lado, a gente tá com uma postura... Eu vejo isso também pelo BBB, mas também em outros momentos, de que a gente não aguenta mais ninguém falando de maneira direta com a gente. Tudo é grosseria, tudo é falta de educação. E, enfim, eu não tô querendo aqui passar pano pra quem é realmente grosseiro e sem educação, tá? Deixando bem claro. Deixando bem claro. E aí, eu vou contar um exemplo aqui. Eu não vou expor as pessoas, não vou nem falar quem é pra ninguém se sentir ofendido. Por favor, que o Conversas Matutas não tem dinheiro pra lidar com o processo. Exatamente. Mas teve uma vez que eu me envolvi numa situação, né, de uma pessoa bem próxima a mim. E estávamos conversando, tomando ali um café da tarde, digamos assim. Nossa. Bem senhoras. Todo mundo acima de 60 anos, né? Com certeza. Tomando ali nosso cafezinho da tarde. E aí, uma dessas pessoas resolveu começar a falar um monte de coisa assim muito desagradável, né? Pra atingir uma outra pessoa, né? Que estava ali no meio que também? Tava ali no meio, Tá. Dando indiretas, mas falando. Todo mundo ali em volta começou a perceber o que era aquilo. E aí, aquilo começou a me subir uma raiva. E uma raiva, assim, que eu comecei a tremer de raiva. Se fosse antes, o que eu teria feito? Ficaria sentado ali mudinho, não teria feito nada. Como eu sou uma pessoa terapeutizada, não sei se isso foi bom ou ruim na situação. Que orgulho. Exato, mas eu tô aprendendo a lidar com a minha raiva e a expressar a minha raiva, né? Que foi, olha só. Meu Deus! Exato, olha só, né? Olha, mesmo os desenvolvimentos. Mais uma semelhança. Exatamente. Então, tô aprendendo a expressar minha raiva. Aí, o que eu fiz? Eu tava com a chave do carro em cima da mesa. Eu peguei a chave fazendo bastante barulho, assim. Bem dramático, né? Peguei a chave com bastante raiva. E peguei e subi as escadas. Que tem umas escadas aqui na clínica. Peguei e subi as escadas batendo muito o pé, né? Ou seja, deixando muito claro que a situação tinha me incomodado e que eu tava puto. E aí... Essa forma de expressar, né, a minha insatisfação é uma forma adequada ou não? Eu achei, assim, porque que depende muito, eu acho, de situação pra situação, de pessoa pra pessoa, porque tem pessoas, por exemplo, que a gente tem mais intimidade ou se sente mais à vontade, ou até dependendo do conflito ali que está sendo gerado, né, a gente consegue se impor mais, assim, e falar mesmo na cara, ou de uma forma mais sutil, ou passiva-agressiva, sei lá. Mas pra deixar mais claro. Mas assim, eu acho que atitudes, comportamentos mesmo que você não fale, que você não verbalize, também falam muito, né? Então você aí comentou que você saiu. Só o fato de você levantar e sair já diz alguma coisa, que você não tava ali muito confortável com a situação. Perfeito. E eu coloco desse jeito porque algumas pessoas vieram me falar que eu fui sem educação, que eu fui grosso, alguma coisa assim. Só que ninguém olhou pro fato de que a outra pessoa não estava preocupada se ela estava incomodando ou não. Exatamente. Né? Mas esse discurso de que a gente é grosso, de que a gente é sem educação, normalmente acontece sempre quando a gente desagrada alguém, sabe? Igual, eu vejo muito pelos meus vídeos, meus conteúdos que eu gravo, a galera, muitas vezes, quando vê o meu vídeo e não me conhece, gera uma impressão de que eu sou grossa, de que eu sou muito impositiva. Já vieram me falar isso. Quando eu vi um vídeo seu lá no TikTok, eu achava que você era brava. Mas aí, vendo o resto dos seus vídeos, vi que você não é brava, que você é super acolhedora. E eu acho que isso gera muito, né, essa minha imagem, ela é muito criada a partir das minhas pautas, pelos meus conteúdos mesmo que eu levanto, que às vezes não é fácil você, né, escutar ou se identificar que você comete ali algumas atitudes racistas.
E aí, quando, às vezes, eu entro em discussão, porque hoje em dia entrava, né? Entrava em discussão com pessoas nos comentários, pessoas invalidando mesmo o que eu tava falando, me chamando de mimimi, por exemplo, que é super ofensivo pra mim, eu respondia às vezes no mesmo nível ali, tipo, ou nem sempre, na verdade, sabe? Só falando mimimi porque não é com você, sabe? Uhum. E aí sempre vinha a galera falando, ai, mas você é muito grossa. Por quê? Porque eles querem, além de tudo, eles querem policiar o tom. Existe um termo, né? Pelo menos nesse movimento aí das pautas sociais, das lutas sociais, policiamento de tom, que é quando a pessoa quer policiar o tom que você usa pra falar com ela. Então, assim, é muito complicado. Às vezes você não tá afim, entendeu? De ser educado, porque você tá levando tanta chicotada ali, e você não é obrigado também a tratar todo mundo, né, 100% de educação. Perfeito. Nossa, Bruna, você assim, jogou muitas verdades, assim, e que até me arrepiei aqui enquanto você falava. Porque é exatamente isso. Existe um movimento de naturalização de que algumas pessoas podem incomodar e de que outras pessoas não. E esse movimento existe até para os psicólogos, né? Se tiver algum psicólogo vendo aí, já leva isso em consideração. Porque o psicólogo, ele tem que ser 24 horas por dia acolhedor. Ele tem que ser 24 horas por dia uma pessoa que não tem defeitos, que tem uma vida maravilhosa, uma vida saudável ótima, enfim, uma saúde mental ótima. Então existe meio que esse consenso popular, digamos assim, de que psicólogo é sempre bem resolvido, é sempre muito acolhedor, é sempre isso, é sempre aquilo. E aí eu vejo que, tanto na minha família quanto em outros lugares, muitas vezes é passado para mim essa posição de que você tem que ouvir e ser compreensivo e acolhedor. Nossa, que e tal. saco! É muito desgastante isso. Ou seja, quando outras pessoas fazerem certas coisas comigo, me deixarem desconfortáveis, enquanto eu tenho que estar lá tentando empatizar e compreender. Por que eu quis trazer essa situação? Porque eu não peguei e falei pra pessoa assim, olha, fulana, isso que você faz me magoa muito, por isso, por isso, por isso. Que é ali o chavão da assertividade, né? Porém, foi uma forma ali de eu expressar a minha insatisfação e de eu colocar um limite e de eu não evitar conflitos. Né? Porque o conflito não é só tiro, porrada e bomba. O conflito também é você fazer o que você tá sentindo, por exemplo. Exatamente. Eu acho que, assim, claro, sempre... É uma linha muito tênue também, né? Porque eu fico pensando nas pessoas que... Tem muitas pessoas, assim, que agem dessa forma. Sabe aquele famoso caso, famosa situação entre um casal, por exemplo, que, tipo, ou o homem ou a mulher está insatisfeito com alguma coisa da relação, e aí se mostra insatisfeito, mas em comportamentos, e aí o outro vai perguntar, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Ou então você não sabe o que aconteceu? E aí fica aquela coisa, não, você que tem que descobrir. Só que aí eu acho que também já muda, porque mostra, tipo, uma pessoa indo atrás de tentar resolver, e a outra, não, você tem que descobrir. Aí eu acho que, né, já foge totalmente aí da situação, da sua situação, do exemplo que você deu. Uhum. Porque seria diferente, por exemplo, se a pessoa que tava ali no seu café da tarde, 60 mais, fosse atrás de você e perguntasse, tipo, eu vi que, né, eu acho que você ficou meio, sei lá, incomodado ali com alguma coisa que eu falei, você saiu meio bravo, eu fiz alguma coisa, né? Aí talvez seria uma porta de entrada pra você poder falar mesmo e colocar as cartas na mesa. Mas eu entendo muito que nem sempre a gente tá confortável pra falar ou se sente de boa mesmo, né? Depende da pessoa, depende da situação, depende do grau de intimidade. Exatamente. Então, eu concordo com isso que você falou, Bruna, e isso é uma das coisas que mais me irrita nas relações, assim, que é a pessoa achar que eu devo saber o que ela tá sentindo. Nossa, sim. E isso é uma forma de... eu vou dar os nomes aos bois aqui. Isso é uma forma de manipulação do outro, né? Porque você sabe que o outro não tá entendendo o que ele fez. E você achar que ele é obrigado a saber o que tá dentro da sua cabeça é uma forma de manipulação. É uma forma de você querer o que vai te beneficiar sem falar, sem ter a coragem de falar o que você precisa.
né? Porque tem gente que não fala, justamente porque também tem medo de admitir que precisa daquilo, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso é uma forma de manipulação e a gente precisa evitar esse tipo de coisa, porque, nossa, o tanto de bosta que isso dá, né? Nossa, e assim, antes eu lembro que quando eu era mais nova, como se eu fosse muito velha, como se eu tivesse 60 anos, como se eu estivesse no seu café da tarde. Olha só. Tá bom. Tô zoando. Mas tudo bem, eu sei que eu sou uma senhora. E tá tudo bem. Pessoas que estavam no café da tarde do Felipe não me cancelem. Eu gosto de café da tarde, tá, Eu gente? amo Podem me café da chamar. tarde, é meu rolê favorito. Sim. Então, assim, quando eu era mais nova, mais adolescente, quero dizer, né? Eu lembro que existia um imaginário social, assim, de que era muito legal você ser misterioso na relação, você não dizer tudo. Até hoje, na verdade, eu escuto gente que não fazem parte do meu ciclo social, graças a Deus. Mas de fazer joguinho. Ai, gente, como eu tenho ranço disso. De que, você não quer, mas... Aliás, você quer, mas você tem que falar pro cara que você não quer. Gente, eu não tô entendendo nada. Eu quero falar o que eu tô sentindo, né? Exato. E isso acho que cagou muito nos comportamentos das pessoas. Porque realmente existe, e até hoje tem, essas pessoas que acreditam mesmo que o joguinho é bom, benéfico, você consegue conquistar, faz parte, que você precisa aderir a esses joguinhos pra conquistar a pessoa. E ao mesmo tempo eu vejo um movimento contrário, né? De que a comunicação é importante, de questão de sinceridade e tal. Mas, nossa, me dá um cansaço, um ranço. Até porque a pessoa que faz joguinho, ela parte do princípio de que se a outra pessoa não sentir, né, porque por mágica, que o que ela fez foi errado, ou sei lá, se eu não sentir o que tá dentro da sua cabeça, Bruno, é porque não é genuíno, não é real. Né? Pois é, então. Gente, sabe? Paciência, sabe? Isso é uma coisa que me tira do sério um pouco. A gente não é o Edward do Crepúsculo pra ficar lendo o pensamento dos outros, entendeu? Exatamente. Exatamente. E assim, o que me incomoda muito também, Fê, aí eu não sei se vem da vontade da pessoa evitar conflitos, às vezes sim, sei lá, de quando, tipo, uma pessoa tá descontente com alguma coisa, né, vamos supor comigo. E aí, eu percebo, já aconteceu aí algumas vezes, eu perdi uma amizade, inclusive, assim, eu acho que eu já contei em outro episódio. Eu percebi, eu fui perguntar o que estava acontecendo, eu tinha uma suspeita do que estava acontecendo, eu perguntei pra ela se era isso. Ela falou que não, imagina, tá tudo bem. E parou de falar comigo. E aí... Eu fiquei, tipo, igual de outra volta lá, assim, sabe? Não entendendo nada, né? Aquele meme. Depois de alguns meses ela voltou, me deu parabéns, ela reapareceu no meu aniversário. Isso faz muito tempo, faz uns 4 anos. E aí eu voltei a falar com ela, né? Falei, nossa, você me dando parabéns. Aí ela pediu desculpa, ela falou que realmente era por causa daquilo, que ela tinha se afastado. E acabou se afastando de novo depois de alguns meses, pelo menos. Essa pessoa precisa se decidir. Precisa. Mas assim, eu tô dando esse exemplo porque eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas bem resolvidas. Assim, tenha conflito ou não, enfim, né? Eu acho que o que for necessário pra que a relação se resolva bem. Então, eu fui tentar resolver, porque eu vi que ela tava se distanciando e tal, não. Só que a pessoa também não colabora, entendeu? Porque é isso, a relação pra ser legal, pra, enfim, dar certo ou não, pra ter uma comunicação, precisa das duas partes, né? Não tem como eu entender o que você tá pensando, o que você tá passando, o que você tá achando. E aí eu odeio isso, sabe? Eu entendo que às vezes a pessoa precisa de tempo pra, sei lá, processar, pra, enfim, digerir e tal. Só que, se a gente tá dando, né, a oportunidade pra você falar o que tá acontecendo, eu não sei, eu acho que quando sou eu, você abre essa porta pro diálogo, né? Ai, Bruna, eu fiz alguma coisa, tô vendo que você tá estranha comigo. Eu aproveito muito a oportunidade. Nunca aconteceu, mas eu aproveitaria. Sim, sim. E eu acho, Bruna, que esse é um outro lado do evitar conflitos que talvez seja pior ainda, porque é um lado... Eu acho que toda evitação de conflito é uma forma da gente tentar ter o controle da situação. Mas esse é pior ainda porque eu tenho consciência
do que eu quero da outra pessoa. Eu só não falo, Nossa, porque eu acho sim. que a outra pessoa tem que descobrir, né? Então, é um outro tipo de evitação, de esquiva, de conflito que a gente precisa conversar muito sobre isso, né? E aí, Bruna, voltando um pouquinho pro exemplo que eu dei, né, que eu subi as escadas batendo pé, foi uma forma de colocar limites, né? E aí, tem muita gente que vai usar disso falando assim, mas esse é o meu jeito. Quando eu fico exaltado, eu grito, eu bato o pé, eu dirijo mais rápido. E aí, qual que é o limite, né? Qual que é o limite da minha expressão de raiva? E essa é uma dúvida que muita gente pergunta pra mim. Tá, mas eu tenho medo de começar a fazer isso e virar um monstro. Então, qual que é o limite pra gente saber dosar, né, essa expressão de raiva? E com base no que a gente falou aqui, eu acho que dá pra tirar algumas conclusões. Eu não sei se você quer falar alguma coisa antes. Não, pode falar. Eu parto do princípio de que o limite é, se o outro tá se sentindo ameaçado, então eu tenho que parar, né? Nossa. E Faz sentido. eu comecei a falar mais alto com você. Beleza, e às vezes numa discussão, os ânimos podem se exaltar e eu começo a falar mais alto com você. Tem gente que fala assim, não, mas eu estou falando manso, eu estou falando muito calmo. Mas você pode muito bem ser agressiva e manipuladora falando manso, né? Totalmente. Conheço vários. Exatamente. É pior ainda se você tem essa frieza de conseguir falar sobre assuntos tão importantes e que mexem tanto com uma outra pessoa numa voz mansa. Então é melhor que você se exalte. Agora, esse negócio que faz você crescer, né? Ameaça uma outra pessoa, faz uma outra pessoa se sentir acuada. É aí que tá o limite. Eu posso gritar? Posso, desde que eu não faça ninguém se sentir ameaçado, né? Mas eu ofendi uma outra pessoa, mas eu não fiz se sentir ameaçada? Então tá ok, depois você vai lá e pede desculpas, né? Mas não pode fazer se sentir ameaçada. Faz sentido isso? Faz sentido isso. É muito doido que agora você desbloqueou uma memória minha. Eu sempre fui meio rebelde, né? Sempre fui bocuda. Só que, assim, com quem eu convivo, não é com qualquer um. Então, só com quem eu convivo. E quem convive comigo, né? Normalmente meus pais, né? Enfim, quem mora comigo, lidaram com uma Bruna bem complicada aí nos últimos anos. Por isso que eu vejo que eu tô buscando realmente melhorar nisso, nessas convivências. Porque com quem eu tenho muita intimidade, tipo meus pais, meu irmão, tinha uma época ali, principalmente da época de adolescência, que eu explodia muito. Muito. Eu já falo alto, né? Normalmente. O Gabriel, nosso editor, que o diga, porque ele tem que ficar equilibrando o meu tom de voz com E ainda assim, às vezes ele não tem sucesso. Gabriel, desculpa. Mas eu falo, não é porque eu tô brava, né? Na maioria das vezes. E aí, quando eu tô brava, às vezes eu falo mais alto. Então eu explodia muito. Muito mesmo. Eu não sei se fazia parte também um pouco da adolescência, o que era, sabe? Mas eu acho que eu comecei a identificar isso. Eu comecei a identificar principalmente quando eu namorei. Porque, né, aí eu fui morar junto com meu ex-namorado. E eu percebia mais, eu tava mais aberta, também era menos orgulhosa. Eu tava mais aberta a escutar alguns defeitos que eu tinha. E eu fui tentando melhorar. Hoje em dia eu acho que eu tô bem melhor, assim. Né, mas é todo um processo, como você disse. Acho que a terapia também ajuda, né? Eu sou uma pessoa terapeutizada também. De você identificar isso e tentar melhorar o diálogo mesmo. Tentar sempre resolver na base da conversa. Enfim. Nossa, Felipe, você me desbloqueou e eu era um monstro, eu acho. Mas você acha que você fazia as pessoas se sentirem ameaçadas? Eu acho que... bom, não sei. Aí eu vou ter que entrevistar o meu pai, minha mãe e o meu irmão. Porque, assim, eu sei que era bem tóxico. Tipo, total, sabe? Porque discutia muito, brigava muito. E, enfim, nossa, era bem ruim. Por isso que, assim, é sempre importante a gente avaliar. Tá, eu sou uma pessoa de personalidade forte, né? Igual algumas pessoas agressivas gostam de dizer. Eu tenho personalidade forte, eu falo na cara mesmo e tal. Beleza, em primeiro lugar, o quanto disso está sendo efetivo para você conquistar coisas suas sem prejudicar os outros? E acho que esse é um primeiro questionamento. Segundo lugar, poderia ser dito de outra forma?
Exato. Se poderia, assim, tudo bem que você em algum momento se exaltou, mas você vai ficar repetindo no erro por quê? Né? Você vai continuar sendo uma pessoa desagradável por quê? Então, ok, eu acho que quando eu falo aqui que a gente pode bater o pé na escada, por exemplo, não é porque a partir de agora eu vou sair por aí dando chilique, né? É porque a partir de agora eu vou saber que, tá, ok, naquele momento específico não foi a melhor maneira de reagir, mas era o que eu podia oferecer naquele momento. Ou seja, foi algo que fugiu ao meu controle naquele momento. Não ameacei ninguém nesse momento. Que você falando isso sobre a forma de falar, me lembrou muito que eu sempre fui, assim, bocuda mesmo, de responder, de falar o que eu achava, não filtrava nada aqui em casa. Uhum. Meu pai ou minha mãe falavam alguma coisa, eu, pá, respondia. Hoje em dia, acho que pela maturidade também, né, ainda bem, eu penso, eu filtro a forma como vou falar. O meu irmão também, como ele, né, já tá mais crescido e mais maduro também, ainda bem, eu consigo falar sobre alguns assuntos mais delicados, às vezes, de uma forma mais saudável, menos tóxica. Porque antigamente talvez eu viria só cachicotada, entendeu? Tipo, você fez isso, e não sei o quê, e não. E hoje em dia eu trago de uma outra forma, de uma abordagem mais tranquila, às vezes com perguntas, tipo, por que você fez aquilo? Ou sei lá, sabe? Eu acho que é ter paciência também, entender a importância da comunicação. Eu acho que como eu tive uma criação muito nesse sentido, meu pai sempre foi muito bravo, muito rígido. Então, assim, eu acho que eu criei dentro de mim essa forma, né, de, quando eu tô insatisfeita, então eu tenho que gritar, eu tenho que discutir, tenho que brigar. Sim, exatamente. E eu acho que às vezes a gente cai na ilusão de que. Eu senti isso em 2 momentos na minha vida, um na adolescência, outro quando eu entrei em psicologia. De que se a gente for bocudo, de que se a gente jogar as verdades na cara, de que se a gente mostrar os dados, a gente vai mudar as outras pessoas. E não vai, né? E não vai porque a outra pessoa é uma outra pessoa e a gente não tem controle de nada do que ela faz, nem eu como psicólogo tenho controle do que os meus clientes fazem. E pode ser que o meu trabalho tenha efeito se tiver melhor, mas pode ser que não tenha e eu vou ter que lidar com isso, né? Então, eu senti isso em 2 momentos. Eu acho que a gente só entende que a gente não tem esse poder todo depois de um certo tempo. E aí a gente vai aprendendo novas formas de se comunicar, né? E eu acho que essa nova forma de se comunicar, que é a forma assertiva, ela parte do princípio de que eu vou falar o que eu preciso falar. Mas se a outra pessoa não fizer, ok, eu posso escolher me afastar dessa pessoa, eu posso escolher aceitar ela do jeito que ela é, mas eu não posso ter o controle dessa pessoa, né? Que é muito o que o adolescente, ou estudante inicial da psicologia, no meu caso, né? Ele sente, que ele consegue mudar aquela pessoa com a imposição dele, com a forma dele colocar. E não vai conseguir, né? Não vai mesmo, realmente. Eu acho que é isso. Ultimamente eu tenho aprendido um pouco sobre fazer a minha parte, sabe? Tipo, faço minha parte, dou abertura pra pessoa falar, se ela não quiser também, aí, né, fazer o quê? Eu dei, fiz o que estava no meu alcance. Também não tem como eu descobrir o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Não tenho bola de cristal. Se eu puder fazer mais alguma coisa... Eu sou uma pessoa que insiste até em relações ali. Eu não falo relações amorosas. Relações de amizade mesmo, de tudo. Porque eu gosto, como eu disse, de manter relações legais. Relações... Principalmente quando eu tenho carinho, quando eu gosto da pessoa, enfim. Eu até falei esses tempos atrás, Fê, em terapia e até com algumas amigas, que pra eu ter relações cortadas, ou a pessoa foi muito filha da puta comigo, muito mesmo, ou ela que decidiu se afastar. Porque eu não sou muito de cortar relações, assim, sabe? De, nunca mais vou falar com você e tal, não. Eu sou muito de resolver mesmo. Então, assim, eu tenho, pelo menos, tentado praticar isso, sabe? Vou fazer o meu, e aí, se ela quiser, ela também se resolve, porque, como eu disse, né, a relação só vai dar certo se os dois quiserem. Exato. E eu acho que a gente entra daí, aproveitando o gancho, eu acho que a gente entra num outro problema que é, quando não tem conflitos, e conflitos são naturais, ou seja, em algum momento as relações vão ter conflitos, e a gente fica se esquivando desse conflito, o que isso causa? É o que eu falei no meu vídeo que viralizou sobre BBB, né? Isso causa relações artificiais.
Então, por exemplo, eu não sei se você já viu, mas aquele casal que parece que nunca briga, mas é aquela coisa morna, né? É aquela coisa, nossa, que você fica, meu Deus, como que tá junto? Às vezes nem dormem junto mais, né? Por quê? Sim. Evita de falar aquele assunto tabu ali, que tá ali estourando dentro da pessoa, mas não pode falar, né? Porque naquela relação ficou estabelecido que esse tipo de assunto não se fala. Esse tipo de assunto, ele geralmente é evitado, por exemplo, no caso de casal, né? O casal não fala sobre sexo, por exemplo, porque tem medo do que o outro vai achar. E aí vai virando aquele casal mornão, né? Entendi. Tá. Vai deixando ali em banho-maria alguns assuntos. Isso, exatamente. Porque vamos pensar, né, no caso da questão sexual. Às vezes uma pessoa tem uma fantasia específica, mas tem medo do que o outro vai achar. Ah, tá. Aí essa pessoa tenta colocar, né? Ah, tenho isso. E aí a outra pessoa se arma e fala, não, nunca na vida vamos tentar isso. Ok, nunca mais fala. O que vai acontecendo com esse casal ao longo do tempo? Né? Vai esfriando. Se afastando. Sim. É. Vai ficar. Muitas vezes ficam só por fachada mesmo, só por status. E não tem uma relação mesmo, né? Exato. Eu acho que o conflito, às vezes a palavra conflito assusta bastante, mas existem níveis de conflitos, né? Não quer dizer que você vá discutir todos os dias com a pessoa. Só quer dizer que às vezes você vai discordar, vai concordar, vai conversar com a pessoa sobre algum assunto. Perfeito. Importante. Exatamente. O conflito é você não... Tem uma palavra que eu acho que é congruente. Eu tenho que depois investigar o sentido disso. Mas se for, é no sentido de que eu senti e eu respondo coerentemente com aquilo que eu senti em cada situação. Então, Bruna, vamos supor que você falou pra mim agora algo que me ofendeu, ou que eu não curti tanto, ou que eu não concordo. O conflito é eu não evitar de falar sobre isso. Eu falo, Bruna, não curti isso que você falou. Não achei legal. Me senti um pouco ofendido, né? Então é eu falar isso na hora que acontece. Isso é você não se esquivar de conflito. Ou então, eu tô exaltado numa discussão e eu dar emoção para aquilo que eu tô falando. Tem uma cena no BBB, por exemplo, que o Eliezer e a Natália estão discutindo, e aí a Natália começa a falar mais alto. E daí ele fala para ela assim, para de gritar, porque senão assim eu não converso. Daí ela falou, mas é assim que eu sou quando eu tô nervosa. Daí ele falou assim, então eu vou gritar também. Dela, pois grite, né? Se é o que você tá sentindo agora. Eu achei aquilo sensacional. É isso, gente. Porque a gente... daí eu bato na tecla, né? O que a gente não pode fazer é fazer o outro ficar com medo de que talvez eu agrida ele, né? De que talvez eu vou humilhar ele na frente de outras pessoas. Enfim, isso a gente não pode causar no outro. Mas agora, quando a gente tá se defendendo de uma outra pessoa, quando a gente tá colocando um limite, quando a gente tá falando o que a gente precisa para uma relação ficar melhor, ou então para que se afastem, né? A gente não tá fazendo nada de errado, a gente não tá sendo egoísta. A gente só tá sendo agressiva quando o ataque parte da gente, né? Agora, eu tô me defendendo aqui, eu tô sendo agressivo? Eu saí batendo os pés na escada, tentando me defender. Quando você fala sobre assuntos relacionados à militância amarela, você tá tentando se defender. Quando você responde comentários, você tá tentando se defender, né? Isso te dá abertura pra você ser uma pessoa babaca, escrota? Não, né? Eu acho que tem um limite aí. Mas, e se você for também sem ameaçar, sempre tem lá as desculpas pra gente recorrer, né? A gente precisa também reconhecer quando a gente erra. Eu acho que ficou bem completo aí nosso bate-papo, Fê. Realmente foi muito legal, porque a gente não seguiu nenhum roteiro. Foi bem despretensioso aí o tema. A gente, na verdade, ia gravar sobre outro assunto, que a gente ainda vai gravar, que eu acho interessante. Vamos falar sobre o que é sobre solidão, para os matutos ficarem curiosos. Solidão e solitude. Ai, gente. Eu quero muito falar sobre esse assunto também. Mas vai ficar aí mais pra frente. E algo que tá bem ligado também ao tema que a gente falou hoje é a questão, né, da assertividade, da importância da comunicação assertiva. Que eu também tenho bastante interesse no assunto. É algo que eu tô tentando desenvolver cada vez mais, né, em processo aí. E a gente vai gravar um episódio futuramente, quando a gente conseguir uma agenda. Mentira, gente, mês que vem. Quando
Quando a gente conseguir bater as nossas agendas, né, Felipe, pra gravação. Sim. Não, agora vai. Agora vai. Agora vai. Voltamos aí de final de ano. Nosso recesso foi um pouco longo. Mas a gente pretende aí, durante esse ano, falar em algum momento sobre assertividade. E a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Sim, sim. Então, para finalizar esse, né, só para fechar aqui, não evitem conflitos. O que isso significa? Que é para você ser um babaca? Não, né? Mas fala o que você precisa falar. Se você errar, né, você pede desculpas depois. E eu acho que é muito importante a gente começar a naturalizar que conflitos existem, porque tanto a gente começa a conseguir falar um não, por exemplo, quando é necessário, a gente começa a não tolerar certas pessoas tratando a gente do jeito que querem, mas também a gente começa a entender quando outras pessoas são mais diretas com a gente. Então a gente não fica, nossa, olha que demônio que foi o meu chefe que falou mais direto comigo sobre alguma coisa. A gente só entende que ele foi direto, né? Isso é diferente sobre um chefe assediador, por exemplo. A gente, inclusive, tem um episódio sobre assédio no trabalho. Quem quiser pode dar uma olhada aí nos nossos episódios que você vai encontrar, que tá muito legal, inclusive. Mas isso é diferente da pessoa que ela é agressiva, ela é ameaçadora, né? Então, não evitar conflitos não significa você, por outro lado, recair na agressividade, né? Existe um limite aí. Não, só para deixar bem claro aí essas diferenças, né? Esse resuminho sobre o que a gente falou. E briguem, tô zoando. Sim. Imagina, depois de todo esse discurso chegar no fim. É isso, gente. Briguem, tá tudo liberado. Mas, Bruna, nem vamos cortar essa parte sua, porque eu acho que isso é uma coisa que às vezes eu falo até em terapia, né? Eu falo assim para alguns clientes, olha, eu tô te passando a tarefa de você sair por aí desagradando as pessoas. E tá tudo bem, né, você desagradar as pessoas, você quebrar a expectativa de alguém colocando um limite, não evitando conflito. Eu acho que a gente falar para as pessoas brigar ou não evitar conflitos não é incentivar a briga, mas é a gente falar para ela ser ela mesma, né? No que cada situação exige que ela seja. Demonstrar insatisfação, né? Isso, perfeito. É um exercício difícil, gente. Falando aqui, às vezes parece que, nossa, então amanhã eu já consigo. Não, é um processo assim de anos, né? Eu tenho 25 anos. Aquelas que coloca... Então, eu que sou uma senhora, né, que tomo café da tarde... Café da tarde. Não, aquelas que desmotivam os matutos, né, gente? Vocês vão demorar 25 anos. Mentira, gente. Mas faz uns 2 anos aí que eu tô nesse processo. Ou um pouquinho mais. Mas assim, a hora que você experimenta do sabor da treta... Daí você não volta mais. E olha, algo que eu aprendi também, já finalizando, a gente tá finalizando, tá, gente? Mas algo que eu tenho aprendido ultimamente, nesses últimos anos, é falar umas verdades, às vezes, em tom de brincadeira, sabe? Mas falar, tipo, quando tiver uma oportunidade pra falar, soltar, dar uma risada, mas a pessoa pega. Quando a carapuça serve, a pessoa sabe que serve, entendeu? Então, assim, às vezes falar em tom de brincadeira, eu uso muito esse artifício, essa estratégia. Uhum. Eu falo, tal, jogo ali, e se a pessoa quiser entender, ela vai entender, né? É claro, depende muito do assunto. Se for um assunto mais sério, daí você tem que sentar e conversar mesmo. Mas o que dá pra resolver assim? Eu falo. Eu também uso muito das brincadeiras, Bruna, mas eu acho que isso é bom quando a pessoa é sensível a dicas contextuais. Na análise do comportamento, esse é um conceito muito usado, que é quando a gente dá essa dica na brincadeira para ver se a pessoa se toca. Algumas pessoas são sensíveis a isso, outras não. Realmente tem gente que não vai perceber mesmo. Nem assim. Exatamente. E aí você vai precisar, às vezes, ser mais claro se você quiser, né? Se você estiver disposto ali se valer a pena, né? Exatamente. Então é isso, gente. Mais um episódio aí do Conversa Matuta. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou bruna.tukamoto no Instagram, no TikTok. O Felipe agora é TikToker também. Sim, me sigam lá nas minhas redes sociais, que é psi.felipebm. Tanto no Instagram quanto no TikTok também.
E quem estiver assistindo pelo YouTube, tá aqui embaixo, né, o nosso arroba. E para você que tá vendo só pelo podcast, segue a gente nas outras plataformas também, né? No Spotify, no YouTube, no Amazon Music, enfim, onde for melhor para você aí. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Beijo. E nunca pare de matutar.